Bom dia, turma HAC61. Viemos falar hoje um pouco da biologia da reprodução das principais espécies cultiváveis. É um dos temas previstos lá na ementa do curso de vocês e a gente vai fazer uma revisão um pouco do que a gente já falou. É importante a gente lembrar o que a gente já aprendeu, foi bastante exercitado em sala de aula, para que a gente possa prosseguir. A ideia hoje é dar um passo à frente, sem muita pressa. Tem muitos assuntos a gente trabalhar, mas vamos lá. Nessa aula, a gente vai fazer uma breve introdução, revisão da endocrinologia da reprodução, falar sobre ciclo reprodutivo, diferenciação sexual e finalizar com a indução da inversão ou reversão sexual. Até passei um vídeo para vocês lá no Google Classroom. Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram ainda, assistam. No começo dessa fala, a gente traz alguns dados sobre a aquicultura brasileira, que vem crescendo nos últimos anos, e os peixes representam 80 a 85% das espécies cultivadas, seguidos pelos camarões e moluscos. Aí nessa foto uma ilustração de alguns viveiros escavados para a produção de peixes aqui no Amazonas. E as espécies cultivadas de maior destaque são curimba, tilápia, carpas, bagres, tambaquis e surubins. Qual a importância do conhecimento da biologia reprodutiva dos peixes? Ela é fundamental para o desenvolvimento sustentável da criação intensiva. Por que eu falo sustentável? Porque quando a gente conhece a reprodução, eu não preciso mais retirar animais da natureza, seja para o consumo imediato ou seja para uma criação. Sem a reprodução, também é possível criar animais retirados diretamente da natureza. Como que a gente vai fazer isso? Retirando, de repente, peixes ornamentais da natureza, retirando formas juvenis de alguns peixes que são levados para os viveiros para que eles passem pelo crescimento, engorda, como pelo menos até o ano que eu acompanhava mais de perto essa criação, lá na cidade do Pirarucu, lá em Manacapuru, era feito assim, retiravam espécies juvenis de pirarucu da natureza, aí tinha um tamanho específico lá, formas juvenis com 30 centímetros mais ou menos, eram retiradas da natureza, colocadas no viveiro e tentava fazer um processo para que esses peixes eles se acostumassem a comer ração. A partir do momento que eles começavam a comer ração ou o alimento formulado ali para aquela situação específica do pirarucu, esses animais cresciam dentro dos viveiros. Mas é uma prática que perde um pouco a sustentabilidade porque a gente precisa sempre voltar à natureza para retirar esses peixes. Bom, além da produção de peixes em ambientes artificiais, a reprodução pode ser útil para o repovoamento de áreas com escassez de peixes. Onde que isso vai acontecer? Aqui no Amazonas tem uma situação específica que a gente conhece. Principalmente em algumas reservas indígenas, era utilizado ou utilizada em grande quantidade algumas ervas para poder matar os peixes, né? É o caso do timbó. Então, os índios pegam o timbó, colocam na água, aí aqueles peixes eles sofrem uma intoxicação, vem a morte, eles flutuam e os índios acabam retirando os peixes.
Mas quais peixes morrem? Só as formas adultas, que seriam adequadas a serem pescadas? Não, morrem todos os peixes. E nesses locais, lá em Maués, por exemplo, nas terras habitadas pelos agora os Saterê-Maué, é conhecida essa escassez de peixe. E aí, como que a gente faria esse repovoamento? Levando formas juvenis de outras de peixes para que até aquelas populações humanas que moram lá possam se alimentar adequadamente. Então seria um repovoamento, um trabalho que é bastante útil aqui na nossa região. A gente também tem os aspectos relacionados à biologia dos peixes, que podem ser úteis para o manejo e preservação desses animais in situ. Então, até por ocasião do repovoamento, é importante que a gente saiba quais espécies podem ser inseridas naquela região, como que seria a relação dessas espécies com outras espécies presentes, ou se a gente já faria um planejamento para repovoar com várias espécies diferentes. Então, a biologia dos peixes, especialmente a biologia reprodutiva, ela tem diversas utilidades. Mas para que a gente saiba aplicar de maneira correta, a gente precisa conhecer ter toda essa base que a gente vem trabalhando nas aulas de endocrinologia, de conhecimento da anatomia do animal, de conhecimento dos ciclos reprodutivos, de como induzir uma espermiação, induzir ovulação, e aí as outras práticas que vão ser estudadas mais à frente nessa disciplina. Fazendo uma breve revisão da endocrinologia da reprodução dos machos, eu retirei esse esquema desse livro aqui, Fisiologia de Peixes aplicada à Piscicultura. Esse livro tem na biblioteca do IFAM, eu até coloquei aqui o número do livro de registro lá na biblioteca para vocês pegarem aí, 639.4 B177F. É um livro do autor Bernardo Baldizerotto, editora Universidade Federal de Santa Maria. O nosso é uma edição bem atualizada, que está na biblioteca, do ano 2013. E lá nesse livro, interessante também, por isso é sempre importante a gente fazer leitura dos livros, além das leituras que a gente faz dos artigos científicos, como esse aqui, Biologia da Reprodutiva de Peixes de Água Doce, no qual eu usei como roteiro para a gente poder fazer a aula de hoje. Mas os livros trazem explicações interessantes. A gente já viu aí nas aulas presenciais que em alguns textos até bastante recentes, alguns autores têm receio, parece, de falar como que é o papel da melatonina. E eu vou falar da melatonina antes da gente entrar nessa situação aqui no metabolismo e estímulos ambientais, porque ela faz parte. Afinal de contas, a melatonina é a forma biológica de expressão de como esse ambiente ele interfere na reprodução dos animais. Lá na página 187 do livro aí, Fisiologia de Peixes, tem uma parte que fala assim, endocrinologia da reprodução, regulação da liberação das gonadotrofinas. Bom, ao começar o período reprodutivo, várias regiões do encéfalo, do cérebro, incluindo o hipotálamo, iniciam a liberação das quispeptinas. São formas proteicas, peptinas, que a gente já falou em outros textos, 1 e 2, as quais estimulam em maior ou menor grau, dependendo da espécie, o GnRH, aí, famoso GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Este, por sua vez, estimula a liberação de gonadotrofinas.
As próprias quispeptinas, que estão expressas aqui no esquema, também conseguem estimular a adenopófise diretamente, fazendo com que a adenopófise libere FSH e ou o LH em fêmeas e machos no início da maturação. A potência do efeito de cada quispeptina na adenopófise é dependente da espécie. Um aumento do fotoperíodo é captado pela glândula pineal, a qual diminui a liberação de melatonina. Essa redução nos níveis de melatonina estimularia então a liberação de quispeptinas. Então, lendo essas últimas 3 linhas aqui desse texto que eu queria ler junto com vocês, a gente entende o seguinte: a melatonina nos peixes, ela é produzida nos períodos de escuridão. Então, durante os períodos do ano onde os dias são curtos, há grande produção de melatonina. Com grande quantidade de melatonina, há a inibição do eixo hipotálamo-hipofisário. Especificamente, a inibição da liberação das quispeptinas e do GNRH. E conforme os dias se tornam dias longos, e aí a gente vê muito bem nas espécies amazônicas de maior interesse, com destaque para o tambaqui, que vai começar o ciclo reprodutivo dele por essa época, a partir do que seria a primavera, né? Final de setembro, outubro, novembro. Por quê? Os dias começam a ser mais longos, maior quantidade de luz ou de horas de luz durante o dia. Diminui a melatonina, libera quispeptina. Liberando quispeptina, ocorre a estimulação do hipotálamo e liberação de GNRH, consequentemente FSH e LH. Pronto. E agora a gente ficou mais clareou mais um pouquinho aí para a gente entender, até porque agora são dias longos, né? Dias de maior incidência de luz. Então, o hipotálamo, ele libera o GNRH, que vai estimular a adenopófise a produzir o hormônio folículo estimulante, FSH, ou o hormônio luteotrófico, LH. O hormônio folículo estimulante já fala no nome dele. Para as fêmeas vai estimular os folículos ovulatórios, onde estão os ovócitos. Nos machos, quem que o FSH estimula? Nos animais imaturos, estimula as células de Leydig. Essas células de Leydig, elas são responsáveis por produzir andrógenos, que aqui nos peixes a gente vai chamar de 11-cetotestosterona. Esse é o papel do FSH nos animais imaturos. Nos animais que já passaram pela maturação sexual, ocorre a estimulação dos túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, especificamente, o FSH estimula uma célula chamada célula de Sertoli. Está até escrito aqui, célula de Sertoli. Essas células de Sertoli, elas vão alimentar, vão nutrir as células da espermatogênese. E também vai ocorrer a maturação do espermatozoide e a espermiação, também estimulado pela FSH e o 17-alfa-20-beta-P. A outra gonadotrofina, LH, vai estimular nos animais maturos as células de Leydig a fazer o quê? Produzir as 11-cetotestosterona. Esse tipo de andrógeno estimula as células de Sertoli a produzir activina, que é importante para o processo da espermatogênese. A cetotestosterona, 11-cetotestosterona, também é importante para estimular a espermatogênese diretamente.
E num mecanismo de retroalimentação ou feedback que falam, negativo, ó, setinha aqui, ó, negativo, os altos níveis de testosterona vão inibir o hipotálamo a liberar GNRH. Menos GNRH, menos gonadotrofinas. O 11-cetotestosterona, esse andrógeno, também vai inibir a adenopófise. E aí a gente elucidou como que funciona a endocrinologia dos machos, e trouxemos aí uma informação muito importante do papel da melatonina, e agora a gente pode falar um pouco da endocrinologia das fêmeas. E aí a endocrinologia das fêmeas, até a ação aqui do eixo hipotálamo hipofisário gonadal, é bem semelhante até aqui na hipófise, correto? E metabolismo ou estímulos ambientais, como por exemplo, aumento do fotoperíodo, vai diminuir a melatonina, vai fazer com que as quispeptinas estimulem o hipotálamo a produzir GNRH e as gonadotrofinas. Só que agora aqui, a gonadotrofina FSH, hormônio folículo estimulante, vai estimular o folículo ovariano a fazer o quê? A levar à maturação do ovócito ou do ócito. Outro papel do FSH é estimular o folículo ovariano a produzir o estrogênio, né? Então, a gente sabe que esse estrogênio ele é produzido lá pelas células da granulosa. Vocês lembram que dentro do folículo tem dois tipos celulares? Células da teca e células da granulosa. As células da teca, e a gente pode fazer até uma analogia aí, por iniciar com a letra T, produzem testosterona. A testosterona vai passar para as células da granulosa e vai produzir os estrógenos, ou vai ser transformada em estrógeno. Então, o colesterol na célula da teca é convertido até um andrógeno. Depois esse andrógeno vai passar para a célula da granulosa e vai ser convertido em estrógeno. Muito bem, esse estrógeno ele tem um papel importante aqui. Quando ele vai para o fígado, ele vai estimular essa vitelogenina, que é importante aqui para constituição do líquido vitelínico lá dos ovócitos, tá? Agora, esse mesmo estrógeno em grande quantidade, ele faz um feedback negativo inibindo o eixo hipotálamo hipofisário. Inibe o hipotálamo a produzir GNRH e inibe a adenopófise a produzir as gonadotrofinas. Também ele inibe a tireoide a produzir o T3, que é um hormônio importante também, que age diretamente na reprodução, estimulando a ação do FSH sobre o folículo ovariano e também ajudando no desenvolvimento desse folículo. O LH, por sua vez, estimula o folículo ovariano na maturação dos ovócitos e leva até a ovulação. Mas o LH inibe aí a produção do estrogênio. Essas proteínas como 17-alfa, 20-beta-P também estimulam os ovários e a ovulação e a desova. Então, enquanto o FSH participa do desenvolvimento do folículo ovariano, o LH tem uma ação muito importante na ovulação e na desova. E o papel do estrogênio, lembrando, um dos papéis muito importantes que o estrogênio desenvolve é essa inibição do eixo hipotálamo hipofisário. Bom, eu falei lá das 11-cetotestosterona e agora eu estou falando do estrogênio, e afinal de contas, esses hormônios que são hormônios específicos de hormônios sexuais específicos, né? A
cetotestosterona para o macho e o estrogênio para a fêmea. Então, qual o papel positivo deles? Um dos principais papéis positivos é fazer com que esses animais expressem as suas características sexuais secundárias, né? E como eu falei com vocês, se a gente for levar um pouquinho aqui pro lado dos mamíferos, a gente percebe nos bovinos, por exemplo, que a testosterona vai levar um grande desenvolvimento de massa muscular, principalmente na parte anterior dos touros, né? E o estrógeno, por outro lado, ele já vai fazer o desenvolvimento das características sexuais secundárias das fêmeas, como o aumento das glândulas mamárias, assim que a fêmea chega na puberdade, o aumento um pouco também do tamanho da vulva da fêmea, do próprio quadril da fêmea, dando aquelas características femininas. E no peixe? A gente sabe que no tambaqui, por exemplo, o estrogênio vai levar ao desenvolvimento das características sexuais secundárias que em tambaqui são expressas pelo tamanho da fêmea ser maior do que o macho, dando um pouco, vamos colocar, de dimorfismo aí. Fêmeas são maiores do que os machos para os tambaquis. Então já falamos aí, relembramos a endocrinologia. Vamos falar um pouco do ciclo reprodutivo. O que é o ciclo, afinal de contas? Né? O ciclo, a gente sempre, quando fala em fisiologia, a gente lembra exatamente desse, vamos colocar, do círculo, né? Mas que tenha começo, meio e fim, como está aqui nessa figura. O que é o ciclo? Então, animais adultos produzem ovos que são fecundados até estruturas ou estágios iniciais de desenvolvimento. Exemplo aqui, as larvas. Depois, formas juvenis, até chegar novamente aos adultos, que vão acasalar, vão produzir ovos, que vão ser fertilizados, e aí começa um novo ciclo. Isso é aí o ciclo geral da vida dos peixes. Alguns peixes, a gente vai ver que eles fazem esse ciclo só uma vez na vida. Então, eles literalmente nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas alguns peixes eles fazem esse ciclo mais de uma vez na vida, ou anualmente, tá? Grande parte dos peixes no Brasil é de peixe, né? É de peixes de Piracema. Algumas espécies nadam mais de 2.000 quilômetros para atingirem as nascentes. O ciclo reprodutivo geralmente é anual para as espécies chamadas iteróparas. Espécies iteróparas, então, se reproduzem anualmente. São peixes que apresentam mais de uma desova ou espermiação ao longo da vida reprodutiva. E aí, diferente dessas espécies iteróparas, que são os peixes aí, por exemplo, o tambaqui, faz mais de uma espermiação e mais de uma desova ao longo da vida, a gente tem as espécies chamadas semélparas, que realizam apenas uma desova ou espermiação na vida. Eles espermiaram ou ovularam, aí, ou desovaram, né? Desculpa, eles vão morrer. Então, falam em ciclo reprodutivo, não precisa se assustar. Ciclo reprodutivo é esse começo, meio e fim aí da vida. Nasceu, né? Nasceu, cresceu, se reproduziu, alguns se reproduzem novamente, aí nascem animais, crescem, se acasalam, reproduziram, e assim é o ciclo reprodutivo, tá? Depois que esses animais nascem, tem uma situação bastante interessante em peixes. Afinal de contas, né, são várias espécies de peixe e a gente vê que a diferenciação sexual ocorre em 88% dos peixes, sendo geneticamente determinada, tá? Então, mesmo naqueles peixes que a gente viu lá no vídeo, que ocorre uma indução para transformar, vamos colocar, machos em fêmeas, geneticamente eles continuam sendo machos.
a gente consegue interferir nos caracteres sexuais secundários, tá? No entanto, além do desenvolvimento direto dos machos e fêmeas, algumas espécies podem ser inicialmente hermafroditas a partir das seguintes alterações. E aí tem 3 alterações: protandria, protogenia e hermafroditismo. Na protandria, os peixes são inicialmente macho e depois revertem para fêmeas. Quer dizer o seguinte: os testículos apresentam uma pequena quantidade de tecido ovariano. Após a primeira espermiação, o testículo regride e o ovário se desenvolve para atuar nos períodos reprodutivos seguintes, realizando desovas. Quais espécies que ocorrem isso? Pargo e plati. Aqui tem a ilustração do pargo, é um peixe marinho que tem essa característica reprodutiva. Inicialmente todos os animais são machos, fazem apenas uma espermiação, fecundam os ovócitos daqueles animais que já passaram por esse período, que só fazem uma espermiação, e depois nos períodos reprodutivos seguintes eles só fazem desovas, né? Apresentando então aí um fenótipo de fêmea. Lembrem lá da aula de genética, diferença de genótipo para fenótipo. Genótipo é aquilo que está guardado lá dentro do cromossoma dos animais, é a informação genética que vai definir se esse animal ele é um peixe. O que vai definir um peixe, né? É um animal que tem o corpo de um determinado formato, que tem escamas nadadeiras, respira pelas guelras, e isso vai definir o que é um peixe. Também vai definir se ele é macho ou se ele é fêmea. Isso é o código genético dele. Fenótipo, o que é fenótipo? São as características externas desse animal. A cor desse animal, né? O número de nadadeiras, como que é o desenho dessas nadadeiras, tá bom? E então, outro tipo de estratégia reprodutiva, vamos colocar assim, é a protogenia. A primeira maturação é como fêmea, depois reverte para macho. Exemplo, peixe de coral. Aí tem vários tipos de peixe de coral e que fazem esse tipo de estratégia reprodutiva. E os gobide também fazem essa protogenia. O hermafroditismo é quando os peixes têm tecidos masculinos e femininos nas gônadas, mas a fertilização é cruzada. Então, mesmo que eles produzam espermatozoide e ovócitos, ou o mesmo animal produz espermatozoide e ovócito, ele não fecunda os seus próprios ovócitos, né? Primeiro, eles vão parear, aí peixe A e B. O peixe A produz ovócitos, aí o peixe B vem e fecunda com o espermatozoide dele. Depois acontece ao contrário. O B ovula ou desova e depois o peixe A vem e libera os espermatozoides para poder fecundar e até para poder aumentar a variabilidade genética, e que é uma coisa interessante para a perpetuação das espécies. Quanto menos variabilidade genética, mais chances daquela espécie entrar em extinção, por exemplo. Então, é uma estratégia reprodutiva, apesar deles serem hermafroditas, de aumentar a variabilidade, de deixar descendentes e perpetuar a espécie desses tipos de peixe. E, finalmente, a gente vai falar aqui da indução da inversão ou reversão sexual. Tá lá no vídeo, 5 minutinhos de vídeo. Peço que vocês assistam. Embora a definição do sexo seja determinada geneticamente, é possível induzir mudanças morfológicas
de algumas espécies para que expressem fenotipicamente as características sexuais secundárias mais vantajosas à produção animal. Então, se o objetivo da produção de tambaqui é produzir carne, quem produz mais carne? O macho e a fêmea. Se é a fêmea que produz mais carne, eu vou fazer uma indução da inversão. Como? Essa indução pode ser feita na fase larval com o uso de hormônios ou alterando fatores ambientais. Exemplo aqui, alterando a temperatura da água. Mas em tambaquis, essa autora aqui, Reis, em 2015, ela chegou à conclusão que 20 miligramas de estrogênio, no formato 17 beta-estradiol, por quilograma de ração, administrado durante 6 semanas, é o tratamento mais eficaz para a feminilização das larvas de tambaqui a partir de 14 milímetros de comprimento. Então, se vocês tiverem um tempo, leiam aí o trabalho da pesquisadora Vanessa Ribeiro, que foi a produção de populações monossexo em peixe. Qual a vantagem? É só o tamanho da fêmea ser superior ao macho? Não. Também quando existe em um determinado viveiro somente fêmeas, essas fêmeas vão gastar menos energia com situações relacionadas à reprodução do que gastariam se estivessem sendo criadas junto a machos. Então, essas são as vantagens. Se o peixe ele já ganha de vários animais por destinar quase todos os seus esforços em produção de carne, por exemplo, é um animal que não vai gastar a sua energia produzindo calor como um mamífero. Então, a energia os nutrientes que ele usaria para produzir calor, ele pega e produz carne. Ele não gasta seus nutrientes para alimentar sua cria com leite. Então ele vai pegar aqueles nutrientes e vai produzir carne. E aí mais essa outra vantagem. São fêmeas que não vão ter um gasto de energia, seja por uma competição de repente de território, seja por interferências que feromônios sexuais masculinos tenham no ciclo reprodutivo dessa fêmea, não vai ocorrer naquele viveiro. E por isso que, no final das contas, o trabalho da pesquisadora aqui não foi falar só de inversão, foi dessa produção de populações monossexo em peixes. É o trabalho dessa pesquisadora aí. Leiam lá que vale a pena. Também tem outras referências aqui. O livro que eu já falei com vocês. Esse outro artigo aqui. Feminilização de tambaqui. Colossoma macropomum. Com administração 17 beta-estradiol na dieta de 2015. Tá bom? Se vocês tiverem um tempo, vale a pena. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.